são consequências que a gente pode mensurar. Podem trazer problemas ou benefícios. Mas, especificamente, quais seriam os problemas? Quem detém uma parcela maior tem mais poder, em que pese a lei dar alguma proteção aos clubes associativos. Então, mesmo que eu tenha 10, mesmo que eu tenha, sei lá, X%, 15, 11, 12, a lei já me dá algumas garantias. Por exemplo, na mudança de sede, mudança de escudo, mudança de questões históricas, outras decisões mais, o clube associativo, independentemente do percentual que ele tenha, ele já tem essa proteção. Do ponto de vista prático, pode-se ter 50, 20, 30, 10, 90, não necessariamente é o detentor do percentual ou o percentual em si que vai nos dizer quem controla ou não aquela sociedade ou aquele clube-empresa. Por que eu estou dizendo isso? Esse percentual ele pode ser um indicativo, mas por trás dele eu posso ter um acordo de acionistas, um acordo parasocial que reflete efetivamente o que acontece na prática, é o que a gente chama de controle, digamos assim, não vou dizer nem indireto, porque vai depender do percentual, mas do controle efetivo, né? Quem é que está realizando o controle efetivo? Então, não é aquele que necessariamente tem um maior percentual. Então, ter ou não um maior percentual não quer dizer muita coisa, mas, do ponto de vista empresarial, quer dizer muita coisa se a gente parte do pressuposto de que, necessariamente, quem detém um maior percentual, ele é detentor do maior percentual do capital social daquela empresa. Então, se o Botafogo, ou o Cruzeiro, ou o time X tem 90%, quer dizer que 90% do capital social daquela empresa pertence àquele clube. E isso é muito relevante do ponto de vista jurídico e do ponto de vista contábil. Um outro aspecto é, se no futuro próximo eu precisar de fazer um aumento de capital social, seja por qualquer razão, mas talvez no futebol a principal razão seja a constatação de déficits operacionais recorrentes e a necessidade de um aumento de capital social como um instrumento de combater, ou não vou nem dizer de combater, mas um remédio, né, para viabilizar ou para se criar uma solução possível de déficits constantes, de maneira que eu reduzo o meu passivo histórico, a gente não sabe em qual grau eventual aumento de capital social impacte, inclusive, nesse percentual, de maneira que, no curto prazo, o percentual dos clubes de futebol sejam praticamente reduzidos a pó. Ou se a gente criar outros elementos, porque também vai depender da especificidade de cada caso, do tamanho da dívida, das classes das ações e etc., etc., a gente parte para uma análise estritamente empresarial, por exemplo, o que aconteceu com o Belenenses em Portugal, em que o clube associativo detinha um percentual, ele vendeu esse percentual com uma opção de compra mediante um preço fixado, sobre o argumento de que, a partir daquele momento, o clube passaria a ser superavitário e que, com o dinheiro desse lucro, ele conseguiria exercer essa opção de compra. No quadro prático, o clube nunca apresentou lucro, sempre apresentou déficit operacional, o Belenenses Associação nunca teve aporte ou recurso para exercer essa opção de compra, a opção de compra não foi exercida por falta de recursos, e o percentual ficou praticamente, completamente com o dito investidor, né? Então, a gente tem diversos problemas que podem surgir dessa situação, né? Talvez o maior deles que eu veja, do ponto de vista estrutural, é a pulverização numa velocidade mais acentuada de qualquer percentual que o clube associativo detenha. Lembrando que, se a gente cair em situações como essa, déficits operacionais recorrentes, só vai existir talvez 2 ou 3 saídas, né?
A gente fazer uma debenture, que seria tomar empréstimo no mercado, a gente partir para o aumento de capital social, e aí alguém teria que aportar dinheiro, o clube já está quebrado e ele não tem condições de aportar mais dinheiro, seria o investidor, ou então simplesmente tomar dinheiro emprestado no mercado, em banco, enfim, com terceiros. É bastante comum também a gente ver os próprios investidores emprestando dinheiro para suas próprias empresas. Ao passo que, ao final, e isso a gente percebeu no Bahia e no Vitória, por exemplo, eu tinha clubes com baixo percentual, não tanto quanto 10%, mas baixo percentual de capital social, e que observou-se empréstimos recorrentes dos ditos investidores para esse clube. Quando se pensou em uma dissolução, amigável ou não, tinha-se que pagar a diferença do capital social para o investidor e os empréstimos também. Então, a gente percebe que é uma questão extremamente complexa, né?